Pastora Sueli, quando nós começamos essa série aqui na semana passada, Os Caminhos do Sobrenatural, eu esqueci até de comentar para vocês como é que foi que a gente optou por isso. Eu tenho dentro do planejamento anual lá todas as palavras, todas as séries que nós vamos trabalhar dentro do ano. E dentro daquilo que nós tínhamos terminado, logo depois dos 7 igrejas, me senti inclinado assim a dar talvez uma ênfase maior à ação do Espírito Santo no cotidiano da nossa vida. Nós aprendemos muitas coisas e praticamos, e o Espírito Santo está agindo, mas às vezes nós ficamos meio que só no campo da letra, só no campo da mente, né? Então eu pedi para a pastora Sueli, eu falei, poxa, para quem não sabe, é minha mãe também, né? Eu falei, mãe, podia buscar alguma coisa de Deus ali, em relação a isso, né? Para que as pessoas, dentro de tudo que nós temos aprendido e vivido, eu penso que Deus tem nos instruído, mas de repente abrir a mente, abrir o coração para que existe realmente um mundo sobrenatural ao nosso redor, nós damos às vezes muito pouco valor, né? Então depois ela buscar algumas coisas, ela trouxe algumas ideias, nós sentamos, elaboramos algumas coisas, quem vai dar o quê, né? Quem vai fazer qual ênfase, enfim. Então eu penso que é uma direção assim de Deus em particular para a nossa igreja. Semana passada foi tremendo, né? Nós não conseguimos terminar nem o culto da manhã, nem o da noite, só terminei de maneira formal, né? Mas o pessoal ficou aqui orando, sendo ministrado. Como eu falei, o maior encontro sobrenatural de fato é quando há a conversão do nosso espírito, mas o Espírito Santo continua atuando hoje. E hoje eu creio que Deus vai usar a pastora Sueli de maneira poderosa para falar ao teu coração a respeito dessa pessoa da Trindade que às vezes é muito esquecida. Então aí onde você está mesmo, aí estenda as tuas mãos para cá. Pai querido, obrigado, Senhor, porque Tu tens nos cercado, Senhor, de pessoas que buscam a Ti, pessoas que são tementes a Ti, Pai, pessoas que são referências para nós, de perseverança, de busca, Senhor, e de intimidade contigo, Pai. Aqui está, Senhor, na nossa presença, alguém que é a coluna dessa igreja, Pai. Deus, alguém que tem se colocado diante da Tua presença, Senhor, desde os primórdios da nossa denominação, ó Pai, tantas coisas o Senhor já revelou para ela, tantas coisas o Senhor já deu de experiências, Senhor, que nós, talvez muitos de nós sequer sonhamos que seja possível, Pai. Por isso, Senhor, ajuda ela, Senhor, a compartilhar um pouco de tudo aquilo que ela tem vivido ao longo das últimas décadas, Pai, na Tua presença, para que não apenas a nossa mente seja informada, Pai, mas o nosso coração seja impactado pelo poder que há na Tua palavra, Pai, principalmente pelo poder que há na ação do Teu Espírito. Nós, ó Pai, como igreja, abrimos nosso coração, estamos com a mente atenta e o nosso coração receptivo, Pai, que essa semente entre em nós, ó Pai, e cause mudança e transformação, em nome do Teu Filho, nós cremos e já recebemos, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja aí no seu coração e permaneça para sempre. Estamos na série Caminhos do Sobrenatural, vimos semana passada que nós estamos entre dois mundos, e nós não podemos esquecer disso, né? E aí, semana passada, creio que tudo que o pastor falou preparou o seu coração para essa noite. Nós estamos entre esses dois mundos, e aí então, nós temos no mundo de Deus, que nós não vemos, nós temos então que depender do Espírito Santo. Por isso que hoje nós vamos ver sobre o Espírito Santo. E eu quero iniciar com você lá no início de tudo. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos conta o nosso passado. Ela conta a origem de todas as coisas. E ela conta o decorrer da história, e ela conta o final da nossa história. Aqui, as primeiras coisas que Deus planejou para nós, os planos perfeitos de Deus se cumprirão. E nós estamos caminhando para isso, para que realmente toda a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. E aqui em Gênesis 1, vamos ler 1 e 2, diz: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Por que eu trouxe esse versículo aqui para iniciar? Porque nós vemos que aqui no início
de tudo. Aí estava o Espírito Santo. Em outros textos fala do arquiteto, fala de muitas coisas, de quando foi criado a terra. Aqui só nós vemos que era sem forma e vazia, mas em outro texto nos diz que havia cânticos ali, que havia alegria ali, porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo estavam juntos nessa criação deste universo. Então aqui nós não vemos, muitas vezes, o Espírito Santo no Antigo Testamento, algumas coisas como Espírito Santo, mas nós podemos entender, já iniciando aqui, que o Espírito Santo estava sobre. Enquanto o Pai dá uma ordem que a terra seja criada, Jesus, que é o Verbo de Deus, que é a Palavra de Deus, ele lançou o haja luz. E o Espírito Santo cobriu aquilo ali. E aí o poder de Deus envolveu e as coisas foram criadas. E o Espírito Santo, a mesma coisa, quando Jesus se fez homem, então a Bíblia diz que o Espírito Santo envolveu. E o Espírito Santo, então, gerou o homem Jesus no ventre de Maria. Então, o Espírito Santo já está acompanhando todas as coisas. E eu espero que nessa noite você saia daqui, não podendo esquecer que se você é filho de Deus, tem uma pessoa para você se relacionar, que é o Espírito Santo. E se ele veio desde a criação, e nós estamos vendo desse mundo de Deus, desse outro mundo no qual Deus nos chamou. Esse que você veio, todos nós viemos, é o mundo visível. Há um texto que diz assim, que nós não nascemos mais da carne, mas da vontade de Deus. Nascemos dentro desse outro mundo de Deus. E aí nós podemos ver a ação deste mundo de Deus em toda a história da palavra. Em cada parte da palavra, ela está toda permeada da ação sobrenatural de Deus. Então, nós vemos histórias do povo passado. Nós vemos Deus caminhando na história do povo. E o que eu acho tremendo é que Deus caminha na história do povo, da humanidade. Deus tem uma história que está acontecendo. E você foi inserido nessa história. E pelo poder do Espírito Santo, você consegue cumprir a sua função. Com a obra do Espírito Santo, você consegue se mover nesse mundo de Deus. E aí, então, toda a palavra de Deus, você vai ver o sobrenatural acontecendo. E eu estava lembrando, quando eu estava preparando a palavra, daquele filme que fizeram há muitos anos atrás, o Super-Homem. E aí eu procurei, já tinha visto isso há algum tempo atrás, que eles criaram aquele filme, porque naquele tempo havia uma situação econômica muito ruim, difícil. E aí então, eles criaram várias versões, para chegar na última que muita gente viu. Então, eles criaram. Então, está lá o Super-Homem. Aí, ele salva. Aí, o Super-Homem carrega coisas com pesos que seriam inacreditável que ele carregasse. E, então, o povo, pelo menos a hora que estava assistindo, ele se alegrava com aquilo. Porque eu penso que há nos nossos corações, sabe aquele desejo profundo, em alguns momentos da vida, que tipo assim, algo fora do normal aconteça para a nossa vida, não é verdade? Ainda mais quando você está numa situação difícil, como eu queria. Quando a gente se converteu, tinha um palavreado bem comum no nosso meio, todos os irmãos falavam isso. Tipo, o dia que era difícil, ou que tinha algo no outro dia para resolver muito importante, nós dizíamos assim, ai, que bom se Jesus viesse hoje. Que bom se Jesus viesse hoje. E a gente escutava, assim,
Os irmãos, cada um na sua dificuldade. Aí hoje eu queria que Jesus voltasse. Queria que Jesus voltasse. Então, há dentro do nosso coração esse desejo, sabe, tipo super-homem. Um exemplo, porque foi um dos heróis ali. Então, há no nosso coração, eu creio que no coração de todos nós, porque o céu está dentro de nós. A ideia do céu, porque foi Ele que nos criou. Ele nos criou para ser eternos. Então, por isso, esses anseios dentro do nosso coração, de ver o sobrenatural, de ver alguma coisa acontecer. E aí, nós vemos que lá eles ficavam só iludidos assim. Pelo menos, não é na vida real, mas pelo menos nos filmes. E assim, então, eles criaram aquilo em função. Porque Jesus é a resposta da nossa vida. E através do Espírito Santo, nós conseguimos todas as coisas que Jesus planejou para nós. Então, Ele é Então, às vezes a gente sonha, né? Hoje de manhã até eu mencionei que eu estava observando, eu mesmo, já faz muito tempo que os meus critérios para assistir filme foram cada vez aumentando mais, e cada vez menos filme, e cada vez menos coisas. E aí, então, apareceu lá, alguém indicou lá, da família, indicou os doramas, os coreanos. E aí, aqueles que eu assisti, eram aqueles que realmente o bem vence, que os valores, claro que sempre tem uma coisa ruim, né? Que os valores são exaltados, valores bons, que os homens respeitam as mulheres, eles cuidam delas, e principalmente as mulheres. Puxa, esse é o mundo do meu sonho. Eu não assisti por causa disso, porque, graças a Deus, meu marido é maravilhoso. Tantos anos de caminhada, tanto eu quanto ele foram aprendendo a ser melhor um para o outro. Mas fiquei imaginando, quem não vive, é o mundo do sonho, é isso que eu queria. Por quê? Porque há uma resposta que você precisa no seu coração. Essa coisa de acontecer, o que você gostaria que acontecesse. Então, há no ser humano esse senso de algo além do natural, não é verdade? Além do natural. E a boa notícia é que nós não somos como os demais. Nós temos recursos em Deus para que o sobrenatural aconteça. Mas se eu não der lugar, não acontece. É tipo assim, se você não procura ter uma experiência com Deus, você não terá. Se você não valoriza experiências com Deus, você vai simplesmente firmar uma cultura de falta de poder. E às vezes, se nós aqui, por isso que o pastor pediu, falou, quero algo assim. Porque senão, nós começamos a andar muito no natural, e aí nós corremos o risco de ser uma igreja sem o poder. E aí nós corremos o risco de ser uma família cristã sem o poder. Não vê o sobrenatural. Por isso que nós um dia nos reunimos lá em casa para profetizarmos. E aí nos reunimos, oramos, cantamos e começamos. E até as crianças começaram a profetizar. Cada um ia lá, uma entregava para um tio, outro para a tia. Tive uma palavra assim. Aí tinha uma das netinhas daquela época, acho que tinha uns 5 anos, 6 anos. Ela chegou para a mãe dela e falou, mãe, eu tenho uma palavra de Deus para você. E aí, então, ela falou, e a minha nora falou assim, impossível ser da cabecinha dela. Era de Deus. Então, Deus quer falar. Deus quer agir nos lares cristãos. A misericórdia vai até nos lares que ainda não são cristãos. Deus está olhando por eles e é todo aquele que clamar será salvo. Mas principalmente você. Mas para isso precisa valorizar, porque o Espírito Santo não é uma entidade. O Espírito Santo é uma pessoa para se relacionar.
Então, todas as coisas foi através do Espírito Santo. Toda transformação que possa haver na nossa vida é pelo Espírito Santo. Então, talvez você, esposa, até caiu em si que você não é uma esposa tão boa para o seu marido. Só que você já tentou muitas vezes ser melhor e não conseguiu. E aí, estava comentando até de manhã que realmente, quantas vezes eu vivi isso? Tem uma briga, conversa, às vezes só a mulher chora, né? Às vezes é tão feio que o marido chora também. E aí eles se reatam o relacionamento. E aí ela resolve acreditar de novo. E ele de novo nela. E ai, nossa, que momento gostoso de restauração e assim por diante. Aí passa, começa a fazer as mesmas coisas. E aí ele diz, você não muda nunca mesmo. Não muda mesmo sem o Espírito Santo. Não muda. Ninguém muda sem o Espírito Santo. É só o Espírito de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Age com o teu Espírito na minha vida. Quando eu comecei a ter a iluminação do Espírito Santo para ser uma esposa melhor, eu nem contei para o meu marido que era o Espírito Santo que estava falando. Tipo assim, tudo bem, Senhor, eu vou procurar mudar. Mas eu também não vou chegar e falar assim, eu vi que eu errei aqui, errei lá. Não falei, porque o orgulho pega todo mundo. Então, não contava para ele, né? Porque, tipo assim, às vezes ele estranhava que mudou algumas coisas. Mas, naquela época, o orgulho não deixava contar, se humilhar, vi que estava errada mesmo. Sabe por quê? Você vai falar que está errado, daí na hora da briga ele pega naquilo ali, né? Tipo aquela lista. Você segura a lista, porque depois ele vai fazer uma lista sua. Daí você tem que ser a sua para, né, não ficar para trás. E aí, nesse mundo de Deus, se rasga a lista. Não tem lista nenhuma para apresentar. Não tem lista nenhuma. Então, a ação do Espírito Santo é na nossa transformação. Deus nos leva. O Espírito Santo é aquele que ele nos une ao Pai. Jesus sempre falava, né? As pessoas diziam, mostra-nos o Pai. Jesus falou, quem vê a mim vê o Pai. Porque eles são tão iguais, da mesma essência, da mesma natureza. E aí, então, o Espírito Santo é que nos liga, ele é um elo de ligação. Ele é um elo de ligação para com Deus Pai, ele é com Jesus, e ele é um elo de ligação com a palavra da verdade, com a palavra revelada de Deus. E quando a palavra revelada toca a nossa vida, essa palavra, ela tem poder. E essa palavra é que nos transforma. Então, as transformações que eu tive foi a palavra que se tornou viva e eficaz, e ela, por isso que a verdade liberta. Quando a verdade chega, a verdade de Deus, porque essa palavra é uma palavra viva, porque ela vem movida pelo Espírito Santo. E então nós temos entendimento das Escrituras. Nós não conseguimos entender as Escrituras sem o Espírito Santo. E aí, então eu não posso abrir a Bíblia sem primeiro falar com Ele. Sem primeiro dizer, Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, move meu coração aqui. Espírito Santo. E aí você vai ter experiências tremendas com a Bíblia. Eu tenho tido experiências com a Bíblia que eu falo às vezes para os meus filhos assim, que tem horas que parece que não cabe aqui dentro. Sabe, parece que eu entro no mundo de Deus e aquele mundo é tão tipo assim, não é, ai, começou a tremer as mãos, ai, comecei a pular, não é isso. Mas é o Espírito de Deus se movendo, contando as verdades profundas de Deus que estão ali. Eu fiquei muito tempo no livro dos Salmos. Sentava lá fora e começava, e aí chorava ali. Por quê? Porque eu não sabia explicar o que estava acontecendo. E tinha horas que parece que
aquilo ali, aquela experiência não cabia dentro do meu peito. Parecia assim que era tão grande o mundo de Deus. Porque Ele quer se revelar. Ele quer que a gente entre na sala do trono dEle. Porque é ali que você vai ser tocado. É ali que as tristezas vão embora. É ali que Deus dá rumo para a sua vida. É ali que é fonte de alegria. Então, sem o Espírito Santo, nós não temos. E aí perdemos. Gente, esse livro, se você olhar assim simplesmente o papel, nós não vamos idolatrar o livro. Mas esse é um livro sobrenatural. Esse é um livro do nosso mundo. Nós que não somos do mundo daqui, é esse aqui. E aqui é o único livro que o autor está com você. E aí, experiências. O Espírito Santo te leva. Como eu disse, se você não desejar experiências, você não vai ter. E você vai criar uma vida cristã para você, sem poder de Deus. É isso que acontece. Então, também, como eu já falei, até obedecer o que está escrito é pelo Espírito Santo. Você não consegue obedecer. Não consegue. Aí você fala, não, aqui está escrito assim, então agora eu vou obedecer. E eu tive uma situação da minha vida que, não, agora eu vou mudar. Era com o meu marido. Agora eu vou mudar nessa área. Agora eu vou mudar. Quando eu via, fazia tudo o contrário. Agora eu vou mudar. Fazia tudo o contrário. Aí um dia chegou e falou, chega, eu não aceito mais esse comportamento. Não quero mais na minha vida. Aí, olha só, fui até o extremo. Peguei o texto onde fala para as mulheres lá, fiz um bilhetinho, nunca contei, hoje de manhã que ele sabe, eu nunca contei para ele. Eu fiz o bilhetinho e escrevi lá o versículo bíblico. E como era inverno, eu coloquei um casaco, e eu usava em casa, eu estava trabalhando em casa, então eu ficava com o casaco o dia inteiro, aquele casaco, sabe que você tem, que você gosta, fica o tempo inteiro com ele? Então, coloquei no bolso dele. Daí, todas as vezes que tinha uma situação que eu ia para falar, eu me lembrava que tinha o bilhetinho dentro do meu bolso. E eu sabia o que estava escrito lá. E aquilo, me ajudou. Depois eu não precisei mais o papel, porque ele já estava todo impresso dentro de mim. E aí o Espírito Santo. E aí teve uma outra ocasião, uma outra área que eu queria mudar. Tentava. Aí um dia eu viajei com o meu irmão e a minha cunhada. E eles colocaram um vídeo. Ele colocou um vídeo no celular. E aí estava lá, eu acho que é Augusto Cury. E de repente ele lançou uma palavra lá. E aquela palavra veio assim como uma flecha. Eu falei para minha cunhada, para. Ela falou, o que foi? Ai, deixa eu olhar de novo. E daí eu fazia que nem criança, colocava de volta, um pedacinho que havia me atingido. A verdade tinha chegado. E a verdade libertou. E quando eu voltei para casa, pronto. Não precisei me esforçar, porque a verdade, ela tem o poder. Então, nós não conseguimos obedecer sem o Espírito Santo. E nós temos áreas da nossa vida que precisam ser libertas. E nós, sem o Espírito Santo, não temos a libertação. Jesus já fez tudo para que sejamos libertos. Mas é o Espírito Santo que age para trazer a libertação para as nossas vidas. E a mesma coisa a cura. Quando Jesus morreu lá na cruz, tudo já foi dado. Tudo está consumado, disse Jesus. E aí o texto diz assim, que ele já derramou todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a cruz de Cristo não só trouxe salvação. A cruz de Cristo, o sacrifício, trouxe tudo que nós precisamos. Ali naquela cruz, por causa daquele sacrifício, a nossa história pode ser mudada. Tudo. As pessoas descarregam um passado com elas. Elas carregam um passado.
E aí elas estão ali, eu não sei como me desfazer desse passado. Jesus, a Bíblia diz que pelas pisaduras dele, nós já fomos sarados. Ele sofreu no nosso lugar, para que a gente possa hoje viver uma vida de vitória. E aí então, Jesus conquistou. E como no mundo do Espírito não tem o tempo é só para nós aqui, então é como se Jesus morresse hoje. Consegue entender? Porque o tempo só foi criado para nós. E ele foi criado até um tempo também, onde Deus estabelecerá o reino perfeito. E aí então, ali não tem passado, não tem, tudo é presente com Deus. E aí então é como se Jesus morresse hoje, o sangue foi derramado, a remissão dos pecados, liberto das maldições e assim por diante. E aí tudo o que precisava, e além disso, Jesus disse assim, porque quando Jesus foi embora, foi subindo no céu, né? Imagina eles olhando. Antes disso, Jesus falou, eu vou embora. E eles ficaram tristes. Aí ficaram tristes, Jesus falou, não precisam ficar tristes, porque eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. E aí eu fui ler o texto onde Jesus, a hora que Jesus estava subindo, diz que eles voltaram alegres. Vocês imaginem, ele estava subindo, tipo, olha só que sobrenatural, agora ele sobe nos ares. Tipo, aquela cena levou eles tranquilos de volta. Foram lá para esperar a promessa de Deus. Então, nós temos a cura, tanto a cura física, como a cura das nossas emoções. Agora, sabe o que eu estava observando? Que, até pela minha própria vida, antigamente, nós experimentávamos mais curas, muito mais curas. Nós ficamos, a nossa família, uns 10 anos sem nunca ir no médico, nem nós e nem as crianças, quando a gente se converteu. Nem nós, nem as crianças. E aí, então, experimentamos cura, assim, aos montes. Né? Os filhos experimentavam, a gente falava, filho, vamos orar? Você quer tomar remédio? Vamos orar? Não é que não tomava nenhum remédio. Mas a gente sempre dizia, vamos ter fé para isso? Vamos ter fé? E aí, eles entravam e a gente exercia fé e coisas sobrenaturais aconteciam. Só que assim, é como uma unção que desce e ela se multiplica, sabe? Então, se você dá lugar, ela começa a crescer. Dá lugar, tem mais. Não dá lugar, diminui até o que tem é tirado. Então, nós precisamos saber que estamos no mundo de Deus. Um mundo sobrenatural. E eu digo por mim mesmo, tipo dor de cabeça. Eu já tenho um remédio específico. Vai lá, toma lá uma Nesaldina, pronto. Mas antes, não tomava não. Primeiro ia orar. Primeiro orava, por isso que Deus estava falando comigo a respeito disso. Eu orava e orava, ficava exercendo fé, e a maioria delas saía. E eu vejo assim, hoje em dia, tipo, ainda mais quem tem o plano de saúde. Para que eu vou orar? Vou lá. E aí, quando não der certo, aí então eu vou jejuar. Aí então eu vou orar. Aí então eu vou crer. Não é comum isso, gente? É comum. E quanto mais nós perdurarmos nisso, menos poder de Deus, de cura, nós vamos ver. Se nós começarmos a crer naquilo que já está escrito, e o poder. Agora, olha só. O mesmo Espírito que fez Jesus ressuscitar é aquele que está conosco. É pouco isso, gente? Se esse Espírito fez Jesus ressuscitar, o que ele não fará por nós? Mas nós precisamos crer. Jesus disse, se você crê em mim, como diz as Escrituras, temos que crer tudo o que diz as Escrituras. Ele diz, se você crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva.
E isso ele estava falando a respeito do Espírito Santo, diz o texto. Quando ele falou daquele rio de água viva dentro, ele está falando do Espírito Santo que se move dentro. E aí, em qualquer área, nós podemos ver. Quando nós tínhamos farmácia, teve uma época que, assim, a gente se converteu e as pessoas, muitas pararam de ir na nossa farmácia, porque era uma cidade pequena. Então, né, a gente ficou com um pouco de dificuldade no começo. E aí, às vezes, o meu marido falava assim, amor, preciso disso aqui, hoje não tem dinheiro. Eu falava, amor, em nome de Jesus você vai ter dinheiro, sim, em nome de Jesus. Mas, amor, não tem, olha e tal. E aí, orava lá e tal. Daí, chegava o final do dia, amor, consegui. E assim por diante. Daí eu falava, amor, se Deus não vem suprir, é porque Ele tem outro propósito. Se nós não conseguimos, vai ver que não é nem para nós estar mais nisso aqui. E assim por diante. Aí uma das coisas que contei hoje de manhã que me marcou é que, assim, certa vez a gente começou a integral na obra, né? Aí arrendamos a nossa farmácia, porque o pessoal da igreja queria que a gente ficasse integral, assim, trabalhar só na igreja. E aí a gente tinha que reduzir o valor que a gente ganhava, né? Para isso. Mas aí eu falei para as crianças, não vai faltar nada para nós. Não vai faltar nada. E aí o meu marido um dia chegou e falou assim, amor, o diabo falou assim para mim, que eu não vou conseguir fazer tal coisa, não vou conseguir ter uma casa, que eu não vou conseguir colocar os meus filhos na escola, que eles não vou conseguir dar a faculdade para eles. E daí falou algumas coisas, que falou que não ia conseguir. Daí eu falei para ele assim, e daí você falou o quê para ele? Aí ele falou assim, eu falei, deixa. Mas aí a gente caiu na gargalhada. Porque, tipo assim, é verdade. Vozes. Deixa. Eu tenho um Deus. Eu não estou desamparado. Eu não estou sozinho no mundo. Eu não dependo só do que está aqui. Tu entende? Por que você é desse outro mundo? E não do daqui? Porque daqui, 2 mais 2 é 4. Mas no de Deus pode ser 1000. Você não depende. Você não pode depender. Você é crer no impossível. Senão você não terá. Não virá para você. Então aqui nós vemos também outra coisa que o Espírito Santo é que ele é consolador. Consolador, a Bíblia diz, ainda usa uma tradução aí, que ele é consolador. Ele nos consola. Então não tem o porquê nós ficarmos entristecidos. Porque Ele vem e vai nos consolar. Porque Ele é consolador. Ele tem esse poder. Agora, olha só. Como que uma pessoa, por exemplo, um pai que perde um filho, tem algum consolo, por acaso? Aqui? Não tem. A gente fala assim, é só Jesus, e é só Jesus mesmo. Mas é pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que capacita e a gente pode experimentar por causa do Espírito Santo. Essa obra é o Espírito Santo que faz. Essa obra de consolar, a consolação é a obra do Espírito Santo. E aí, voltando nessa parte da experiência, teve uma história que me chamou a atenção, que era de um avivalista do passado, John Wesley. E ele, assim, tipo assim, às vezes é como a gente, muitas vezes fica não dando lugar para o poder de Deus. Tenho a palavra, obedeço a palavra e assim por diante, né? Tenho Deus, mas não tinha experimentado, não tinha experiência. Por quê? Porque não buscava a experiência com Deus. E aí, então, eles estavam num navio, e aí uma grande tempestade veio sobre eles, e ele olhou um grupo que estava do lado. Esse grupo se chamava Morávios, os Morávios. E aí ele olhava para eles e eles estavam cantando. E ele, que estava tão querendo ser certinho ali, mas por que ele não estava experimentando aquilo? E aquilo desencadeou algo dentro dele. Mas como? Tem alguma coisa neles. Tem alguma coisa neles. Eles
deram lugar para uma graça especial para aquele momento de quase morte, porque era uma tempestade muito forte com risco de vida. E depois daquilo ali, o coração dele foi inquieto, né? Tem alguma coisa. E aí, certo dia, eles estavam numa reuniãozinha pequena. E ele, então, alguém estava lendo lá um comentário, eu acho que do Lutero. E aí citou o livro de Romanos. E aí, então, estava falando e, de repente, ele começou a ter uma experiência com a palavra. O coração dele começou a arder. E ele começou a ver que tinha algo ali. Tinha algo, o coração dele começou a arder. E aí, isso fez com que o ministério dele fosse totalmente transformado. Aí, depois, ele, muitos anos, foi muito usado, muito fervoroso, muito cheio do poder de Deus. Porque ele teve uma experiência. Se você não abre espaço para ter uma experiência, pede uma experiência. Eu quero ter uma experiência com a Bíblia. Quero ter uma experiência com cura. Quero ter uma experiência com a tua presença, Senhor. Você sabe como é que é quando o Espírito de Deus se move? Você sabe? Porque, é claro, a manifestação são várias. Mas o Espírito é o mesmo. Mas você, como Deus trata com você? Você que tem o Espírito Santo. Você consegue dizer que jeito que tu percebe que alguma coisa está acontecendo do mundo de Deus na sua vida? Você consegue? Ou às vezes está tão desatento no mundo daqui, que você não percebe quando é que o Espírito de Deus se move. E aí eu estava falando hoje, eu quero novamente falar aqui, que teve eu até nem peguei o versículo, mas tem um certo momento em que, não sei se Pedro que vai, ou Paulo, acho que é Paulo, ele vai lá numa das comunidades, acho que era Éfeso, e ele chega lá, e as pessoas falando da palavra, eles conheceram a palavra e tudo ali. E aí o Paulo chegou e falou assim, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles falaram, não, nós nem sabemos que tem Espírito Santo. Talvez possa ter pessoas aqui que aparentemente, né, tipo, eu estou me achegando, eu venho, e aí vive como se não tivesse o Espírito Santo. Vive como se não tivesse. Eu já tive um momento da minha vida que eu tinha que dizer assim, todo dia, eu tenho Espírito Santo, eu não estou sozinha, eu tenho Espírito Santo, eu acordava, eu tenho Espírito Santo, o Espírito Santo está comigo, a pessoa está comigo, eu tive que dizer para mim mesma essa verdade, porque eu estava tão acostumada a andar sozinha, que daí não era acostumada que uma pessoa veio morar comigo, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele entristece também. E se você não fala com ele, ele não fala com você, porque ele não invade a sua liberdade. Se você não pede ajuda, ele não ajuda. Por quê? Porque ele está ali para ser um ajudador quando você reconhece. Então, olha só, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é uma transformação de vida. Transformar a nossa vida. Eu sei que tem muitas transformações para acontecer em nós, todos nós. Mas se você nunca viu nenhuma mudança sobre a sua vida, possivelmente você não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque possivelmente você só está olhando o mundo passar. E você não assumiu um compromisso de dizer que Jesus é o Senhor da sua vida, que Ele não é só Salvador, mas Ele é Senhor. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre aqueles que creem, se tornam filho, e todos aqueles que lhe obedecem, o Espírito Santo vem. Eu quero fazer um apelo também nessa noite. Pense aí como está a sua vida. Se você pode ter o Espírito Santo, mas não ter experiências com Ele, mas você sabe que de repente você sente uma paz, de repente você percebe assim que uma alegria que você não sabe de onde, é o Espírito Santo. O
precisamos conhecer essa pessoa que mora conosco. Como que ele se move? Precisamos conhecer. Então, se você não tem nenhuma transformação, você não percebeu nenhuma transformação, tipo, eu estou igual como sempre fui. Então, possivelmente, você ainda não fez um compromisso profundo e você precisa receber o Espírito Santo. Tem alguém aqui nessa noite que nunca assumiu um compromisso com o Senhor, porque precisa confessar com a boca que Jesus é o Senhor, seu Senhor, da sua vida para ser salvo e para receber o Espírito Santo. Tem alguma pessoa aqui que nunca falou com a sua boca: Jesus, eu te aceito como Salvador. E aí você recebe o Espírito Santo. Se tiver alguma pessoa aqui, eu vou dar oportunidade para nós orarmos. O apóstolo Paulo chegava, como ele chegou ali, eles falaram: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que ele colocou a mão sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. E além de receber o Espírito Santo, eles receberam as línguas de Deus lá, várias línguas, eles receberam ali. Começaram a profetizar no momento que eles aceitaram a Jesus e aceitaram o Espírito Santo. Tem alguém aqui? Se tiver, levanta a sua mão. Você quer vir aqui à frente e nós vamos orar por você, para que você receba o Espírito Santo. Esse primeiro apelo é para que receba o Espírito Santo de Deus. Tem mais alguém aqui? É o Espírito Santo que vai te capacitar, que vai te ajudar, que vai mudar a sua vida, que vai trazer aquilo que você precisa, as curas que você precisa. Tem mais alguém? Não tenha vergonha, não tenha medo. Não tenha medo do Espírito Santo. Não tenha medo. O Espírito Santo, ele atua suavemente. O Espírito Santo é teu amigo. O Espírito Santo será teu conselheiro. Se tem mais alguém aí, não tenha medo, não tenha receio. Venha para frente. Venha para receber o Espírito Santo. Você pode sentir alguma coisa, como você pode não sentir nada, mas você recebe o Espírito Santo se você veio de coração. Preste atenção, porque o Espírito Santo às vezes é uma paz que invade seu coração, ele está chegando aí. Às vezes é um choro, às vezes teu coração bate mais forte. Espírito Santo, tu tens liberdade aqui, Espírito Santo. Espírito Santo, tu tens liberdade nesse lugar. Pai, aqui, Senhor, pessoas recebendo teu Espírito, Espírito de poder, de graça. Nós te damos liberdade aqui, Espírito Santo. Você que está sentado aí, comece a se colocar na presença do Espírito Santo. Comece a se colocar aí na presença do Espírito Santo. Quiser fechar os seus olhos para não tirar a sua atenção, comece aí. Comece a dar lugar para o Espírito Santo. Comece a dar lugar. Talvez você não tenha dado lugar. Você tenha esquecido. Como tem um livro do Francis Chan que falou Deus esquecido. Talvez você tenha esquecido dele. Diga, perdoa-me, Espírito Santo. E vá dando lugar aí. Vá dizendo, Espírito Santo, o que você quer. Você quer transformação? Vá dizendo, Espírito Santo, eu te dou liberdade. Vá dando lugar para experiências com Deus. Vá dando lugar, o Espírito de Deus sopra neste lugar. Ele está soprando paz sobre vidas. Ele está soprando paz para aquele que está aflito nessa noite. O Espírito Santo está agora vindo com uma unção poderosa de paz.
Você chegou aflito, mas agora você começa a experimentar a paz. Espírito Santo, tu tem liberdade nesse lugar. Começa a mover cada coração aqui, Espírito Santo. Espírito Santo, começa a fazer o coração bater mais forte. Para essa pessoa que é incrédula, que não crê na tua presença, Espírito Santo, move. Faz acelerar este coração nessa hora, Senhor. Espírito de poder, começa, Espírito Santo, a derramar do teu poder, poder de transformação, poder de cura. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, nós te honramos. Espírito Santo, Espírito Santo, nós te honramos neste lugar. Espírito Santo, Espírito Santo, nós te honramos neste lugar. Espírito Santo, move o teu poder. Espírito Santo, derrama amor, um fluir de amor neste lugar. O Espírito Santo está movendo. O Espírito Santo está com uma unção de amor. Algumas pessoas estão experimentando. Algumas pessoas estão experimentando um amor invadindo o coração. É o Espírito Santo. Glorifique a Ele. A hora que você vai percebendo a ação do Espírito Santo. Espírito da promessa, Espírito da promessa. Eu vou fazer outro apelo. Espírito Santo, você que precisa de cura nos seus joelhos, você que tem problema nos joelhos, você precisa de cura. Nós vamos nos juntar a você para crer na cura. Vem aqui à frente se você tem algum problema no seu joelho. Espírito Santo, Espírito Santo, Pai, a unção de cura, Senhor, que queremos ministrar, Senhor, nessa hora, Senhor. Unção de cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Espírito Santo, age, Espírito Santo, com poder, com graça. Espírito Santo, Pai, nessa hora, Senhor, usamos a Tua palavra de poder para mandar embora toda enfermidade, em nome de Jesus. Enfermidades que se alojam nos joelhos, enfermidades que já subiram nos tendões das pernas, em nome do Senhor Jesus. Enfermidade, nós vamos contra ti, doença, em nome de Jesus. Vamos contra ti, te mandamos embora deste corpo. Pai, abre as janelas do céu, Senhor, derramando, Senhor, a cura, Senhor, em nome de Jesus.
poder de cura seja liberado. Em nome do Senhor Jesus, vai saindo desse corpo. Vai saindo desse corpo, em nome de Jesus. Pode sentar ali, ó. Quer pôr sentada ali, ó. Depois alguém ora. Senhor, Deus, aqui estão os teus filhos, Senhor. Aqui estão os teus filhos, Senhor. Nós estamos, Senhor, abrindo espaço para cumprir os teus milagres, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de poder. Espírito Santo. Espírito Santo. Você que está sentado aí, se há alguma pessoa aqui que tem problema nos ouvidos, você tem problema no ouvido, se tem alguma pessoa aqui que tem esse problema, pode vir à frente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Problema no ouvido. Esse aqui. Úlcera de pele, eu nem sei se existe isso, mas é alguma coisa aí na pele. Tem alguma pessoa com isso? Tem alguma pessoa aqui? Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ação de cura neste lugar. Pai, nós estamos te obedecendo, Senhor, orando pelos enfermos. Problema na coluna, se você tem problema na coluna, fique de pé, que nós vamos orar. Fique de pé aí no seu lugar mesmo. Problema de coluna, em nome de Jesus, Senhor, nós agora colocamos diante de Ti essa área do corpo, Senhor. Pai, a coluna, Senhor. Pai, Tu deu um corpo perfeito, Senhor. Pai, todo desequilíbrio nessa coluna, Pai, de todos aqueles, Senhor, que estão aqui de pé, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos enviar uma palavra, no poder do Teu nome, uma ordem a toda enfermidade alojada na coluna. Em nome de Jesus. Coluna, endireite-se agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Endireite-se agora, vértebra por vértebra, em nome do Senhor Jesus. Pai, dá uma experiência, Senhor, de cura, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, corpo se alinha agora com o plano de Deus. Se alinha agora com o plano de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Coluna se endireite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, coloca ali, Senhor. Que coloque a mão naquela coluna, Senhor. Endireita aquela coluna agora, Senhor. Pai, que a palavra chegue até esse homem, Senhor. E a coluna, Senhor, as vértebras. Senhor, coloca afastamento, Senhor, das vértebras, Senhor. Espaço, Senhor. Pai, aquelas que estão muito juntas, Senhor. Em nome de Jesus, se alinhem. Dê o espaço perfeito na coluna. Em nome do Senhor Jesus.
Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Você pode se assentar. Espírito Santo. Agora nós vamos nos aquietar na presença de Deus. Você vai silenciar. Fecha aí seus olhos se você quiser. E eu vou pedir ao Espírito Santo que Ele dê um mover aí no seu coração. À medida que você perceber alguma coisa e você reconheceu o Espírito Santo, você pode só levantar a sua mão. A hora que você começou a perceber o Espírito Santo, algum sentimento seu, alguma coisa aí, levante a sua mão a hora que você for percebendo. Pode levantar bem alto aí. O Espírito Santo está soprando. Ele está soprando em um ouvido aí. Você não precisa ter medo. O Espírito Santo está falando isso para você. Você não precisa ter medo. Alguém está ouvindo assim. Você tem força. Você é forte. É o Espírito Santo que está falando. Uma outra pessoa está ouvindo. Amanhã eu vou me revelar a você. Naquela situação. À medida que você for percebendo qualquer coisa, veja que o Espírito Santo, ele se move de tantas maneiras. É o seu coração que está batendo mais forte? Se é isso, levante a sua mão. Porque daí você vai dizer assim: Espírito Santo, eu estou entendendo. Eu estou te reconhecendo. É uma paz invadindo seu coração? Pode levantar sua mão. É uma alegria que começou a brotar dentro de você? Pode levantar sua mão. Aos poucos você vai aprender a reconhecer o mover do Espírito na sua vida. Preferência neste lugar, Espírito Santo. 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 Espírito Santo, nós te honramos neste lugar. Espírito Santo, Espírito Santo, nós te honramos neste
te engrandece, minha alma anseia por ti, minha alma te engrandece, minha alma anseia por ti. Oh Espírito Santo, minha alma te engrandece, minha alma anseia por ti, Senhor. Oh Deus, como a corça anseia pelas águas, eu anseio por ti, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia. Pai, obrigado, Senhor, porque Tua palavra jamais volta vazia, Pai. Clamo a Ti, Senhor, que aqueles, Senhor, que ainda estão trilhando, Senhor, o início de conhecer o Senhor, de andar contigo, não apenas de ouvir falar de Ti, Senhor. Pai, inclina o coração deles nessa semana, Senhor. À medida que quanto mais nós te desejamos, mais o Senhor se revela a nós, Pai. Se nós não buscarmos, se nós não desejarmos, ó Pai, não experimentaremos nada, Senhor. Ficaremos sempre ao léu e não é isso que nós queremos, Pai. Não queremos ficar ao pé do monte. Nós queremos subir o monte, Senhor, estar diante do Deus Altíssimo e depois de ver tantas coisas ainda clamar, mostra-nos a Tua glória, Senhor. Pai, esse é o desejo do coração dessa igreja. Que nessas próximas semanas, Pai, o Senhor venha nos mover de lugar. Pai, aqueles que estão trilhando o início, Senhor, desse encontro sobrenatural contigo, que cresçam, amadureçam nessa experiência, Pai, e aprendam a reconhecer a voz do Teu Espírito, e estejam sensíveis àquilo que o Senhor quer falar durante essa semana, Senhor, em nome de Jesus, amém. Se coloque de pé aí, querido, leve isso para a tua casa. Nós temos ainda mais 2 mensagens dentro dessa série. Sabe, deseja essa experiência. Quanto mais você desejar e abrir o teu coração, o Senhor vai falar contigo. Não fique ao pé do monte como o povo de Israel. Moisés, vai lá para mim. Sabe, deseje profundamente. Ele vai trazer transformação, Ele vai trazer refrigério, Ele vai mudar a tua mente de lugar. É isso que nós queremos, é isso que Ele começou a fazer aqui hoje. Estenda as tuas mãos aí. Que você saia deste lugar aqui não simplesmente para retornar para sua casa ou ir para o seu trabalho, que você seja enviado a esses lugares no poder, no favor e na graça do Espírito Santo, que você seja cheio do Espírito de Deus para refletir aonde você vai. O Espírito Santo não permanece nesse edifício, ele sai desse lugar contigo por onde você for. Ali você é um emissário do reino, ali você entra para vencer, ali você entra para conquistar, ali você entra para fazer uma extensão do reino de Deus. Por onde você vai, a começar pela tua casa, que você seja cheio, que você seja transbordante do Espírito de Deus nessa semana, como aquele que é representante do Deus Altíssimo por onde vai. Aonde as tuas mãos forem colocadas, o Senhor ordena a bênção. Aonde as suas mãos forem colocadas, haverão cura, haverão libertação, para a glória do nome do Senhor Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo Filho e a comunhão do precioso Espírito Santo, o Consolador, esteja contigo por onde você for, em nome de Jesus, amém. Vai em paz, que Deus te abençoe. Derrame o que você recebeu aqui hoje na vida de 3, 4 irmãos. Desejo uma boa semana a eles. Deixa Deus te usar, em nome de Jesus, amém.